nosso quadro de saúde, o queridinho de vocês, porque aqui é o momento da gente levar informação, da gente tirar dúvidas, porque saúde é o nosso bem maior, pode ter certeza. E a gente sempre traz grandes médicos, né, da medicina cearense, renomados e que fazem parte do time do nosso plano de saúde Best Senior. E o assunto de hoje é sobre infecções na terceira idade. E quem vai conversar com a gente está recebendo o Dr. Danilo Amâncio, infectologista. Seja muito bem-vinda, doutor. Obrigado pelo convite, é uma grande satisfação. Primeiramente, doutor Danilo, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa relação da imunidade, como ela é importante. E é verdade que quanto mais idade a gente vai tendo, menor é a imunidade. E aí tem essa relação mais fácil de entrada com as infecções. Perfeitamente. Esse fenômeno ele tem um nome, né, que é a imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Isso faz com que o nosso corpo ele fique mais vulnerável a adquirir infecções e com maior dificuldade de combater essas infecções. Então, existe uma série de medidas que a gente pode tomar para que a gente consiga seguir envelhecendo com qualidade de vida. É importante falar que assim, não existe uma fórmula mágica para você ter uma boa imunidade. O que é mais parecido com fórmula mágica que a gente dispõe são as vacinas. Daí a importância de ter uma carteira de vacina atualizada. É importante saber que carteira de vacina não é uma coisa só de bebê, só de criança. Existe carteira de vacina do idoso, existe um calendário vacinal próprio do idoso, que vai englobar a vacina contra a gripe, o reforço das vacinas contra a Covid, vai ter também a vacina contra pneumococo, a vacina contra herpes zoster, todas essas vacinas para garantir um envelhecimento com a melhor saúde possível. E doutor, falando em cuidados, né? Atenção você, familiar, filhos, netos, cuidadores. Quais são esses cuidados que nós devemos ter com os nossos idosos, principalmente aqueles com mobilidade reduzida, para evitar esses tipos de infecções? Bem, os idosos geralmente com mobilidade reduzida são geralmente os mais idosos, né? São que têm o sistema imune mais envelhecido, eles são mais frágeis. Então a gente precisa ter em mente que uma infecção que em mim, em você, não traz grandes repercussões, ela pode tornar-se muito grave em uma pessoa mais idosa. Então é importante que se nós estivermos com algum resfriado, alguma gripe, em mim não é só um resfriado, é só uma gripe. Em você pode ser só uma gripe, um resfriado. Mas um idoso ele pode ter uma manifestação mais grave. Então a gente precisa nos resguardar de evitar ter um contato com o idoso quando a gente estiver doente, porque a gente não quer transmitir a nossa doença para o idoso. E daí a importância de que os cuidadores de idosos sejam vacinados também, mesmo que eles não tenham uma idade, não tenham fatores de risco para formas graves de doenças como a gripe. Então a gente vacina o cuidador de idoso para proteger o idoso que ele cuida. Verdade. Agora, doutor, com o uso de antibiótico, qual é o cuidado também que a gente deve ter com o idoso, a parte da infecção bacteriana? Isso é um grande desafio para os próximos anos. Existe uma previsão da Organização Mundial da Saúde que até o ano de 2050 o número de óbitos por infecções causadas por bactérias resistentes vai superar o número de óbitos causados por câncer. E isso está andando de mãos dadas com o próprio uso dos antibióticos. Quando você usa muito antibiótico, você tem indução de resistência dessas bactérias. Então, o uso de antibiótico tem que ser muito criterioso. Lembrar que muitas infecções que a gente adquire são virais e que não adianta a gente usar antibiótico, porque o antibiótico ele foi feito para combater bactérias, não para combater vírus. Então, se a gente está expondo de maneira desnecessária nossos pacientes ao uso do antibiótico, a gente está, na verdade, selecionando bactérias resistentes que vão trazer problemas para o paciente em um futuro próximo. Agora, doutor, no início o senhor falou em hábitos em qualidade de vida, né? O ideal é a gente fazer o trabalho de prevenção. Exatamente. E não combater apenas a doença, né? O importante
daquela pessoa na fase adulta já plantar o que ela quer na terceira idade, na velhice, nessa fase mais madura ainda? Nós começamos a nos preparar para a nossa fase mais idosa enquanto a gente é jovem. Mais cedo eu falei que não existe fórmula mágica. Então, o que é que a gente pode fazer para garantir um envelhecimento mais saudável? Alimentação saudável, né? Tentar evitar o uso, o consumo desses alimentos ultraprocessados. Atividade física, não precisa ser uma atividade física extenuante, uma atividade física moderada, ela é suficiente para reforçar o seu sistema imune. Ter um bom sono, um sono de qualidade, pelo tempo que você precisa, o tempo que ele é necessário. A cessação do tabagismo, né? O tabagismo é um grande fator prejudicial para o envelhecimento. O consumo de bebidas alcoólicas deve ser moderado, nada de consumo muito pesado. Então, assim, não tem fórmulas mágicas. São medidas gerais de saúde que a gente recomenda não só para os idosos, mas com a população em geral. Verdade. Doutor, muito obrigada. Imagina. Parabéns, né? Obrigada Obrigado. mesmo por todos esses esclarecimentos. Obrigado. E olha, o doutor Danilo, ele faz parte do time da Best Senior, esse plano de saúde especializado para você que tem mais de 44 anos sem coparticipação, que conta com uma grande rede de hospitais e com profissionais renomadíssimos da nossa medicina aqui no estado do Ceará. Então, se você ainda não conhece, precisa conhecer.